Vascaína! Eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma, no YouTube. Eu agradeço a moral aqui, beleza? Olha, no vídeo de ontem à noite, eu trouxe um questionamento, né? Muita gente dizendo que o Andrés Gomes merece ser titular no time do Vasco. A gente não trabalha com meritocracia. Um cara que entra para jogar, nem foi um tempo, tá? Menos de um tempo, quando ele estreou contra o Corinthians, entrou no finalzinho, deu assistência pro Ryan, teve jogadas ali que ele ganhou, mostrando velocidade, habilidade. Tem um cara que mandou uma mensagem aqui dizendo que ele é peladeiro, que joga de cabeça baixa. Olha, imagina se ele levantasse a cabeça e não fosse peladeiro. Se o cara, em 2 tempos que ele entrou, 2 assistências, teve essa agora do jogo contra o Ceará, não só jogou bem pelo lado esquerdo, como pelo lado direito, e deu passe para o gol do Carlos Cuesta. Então muita gente falando, por meritocracia, esse cara tem que estar em campo. Esse cara tem que estar em campo. Aí eu perguntei, no lugar de quem? E é justamente baseado nessa meritocracia que a maioria falou que é no lugar do Verratti. A gente tem ali, reconhece o que o Verratti fez pelo Vasco, sabe que ele é um jogador importante para o elenco, sabe que ele é um cara que é líder, que é capitão, né? Mas é meritocracia, cara. É meritocracia, e dentro dessa vibe de meritocracia, a galera falou, tem que colocar o Andrés Gomes no lugar do Verratti. Aí a gente pensa o seguinte, o Verratti é o homem de referência no ataque, é o centroavante lá, aquele homem da área que a bola vai chegar, principalmente quando o Piton estava em campo, né, na área, para que o Verratti fizesse os gols de cabeça. Ele tá sentindo até a falta do Lucas Piton, porque nem cabeçada ele tá acertando mais. Ele fez uns gols de pênalti e ele não erra, tá? Por isso que eu falei, assim, eu não trato o Verratti como descartável, não trato ele como lixo, como alguns vascaínos fazem, porque depois ficou chorando, como fizeram com o Cano, não presta, deixa embora, a gente caiu, não subiu por causa dele, eu caiu por causa dele. Aí depois o cara vai lá, dá uma Libertadores. Deixaram o cara aí de graça, vocês liberaram o Cano. E a torcida do Fluminense fazendo musiquinha, zoando a torcida do Vasco. Então assim, não é por aí por tratar o Verratti como descartável, tá? Acho que ele é um jogador importante para o elenco, mas precisa ter inteligência, seu Diniz, para saber o momento de usar o jogador. Se vai entrar com ele como titular, saber o momento de tirar. Porque tem hora que o Vasco não está construindo, tem hora que o Vasco não está chegando no ataque e não dá para você manter um jogador que é nulo, que a bola não vai chegar, a gente está jogando com um a menos. Principalmente em 2 jogos, que eu acho que isso aí pra mim foi o pior do Fernando Diniz no Vasco até agora. 2 jogos que a gente teve jogadores expulsos, que ao invés de ele tirar o Verratti, ele tirou jogadores do meio de campo para deixar o Verratti, a gente ficou com -2. A goleada que a gente tomou na Sul-Americana foi uma dessas invenções do Fernando Diniz, tá? Foi uma dessas invenções. Foi expulso o Piton no primeiro tempo, era para tirar o Verratti, fechava a casinha, perdia ali de 1-2, dava para buscar em São Januário, mas tomou logo uma porrada porque abriu o time, porque não tinha meio de campo, porque a gente passou a ter 2 jogadores a menos. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, o Vasco não precisa jogar com um homem de referência, principalmente por causa do adversário que a gente vai pegar. O Flamengo é um time que tem muita qualidade e posse de bola. Não adianta, o Flamengo vai ter mais posse de bola que o Vasco. O Vasco vai ter que jogar contra o Flamengo reativamente. Vai precisar de jogadores de transição e velocidade para o contra-ataque. Por isso que seria importante jogar com o Andrés Gomes de um lado e o Ryan do outro, fazendo essas puxadas de contra-ataque. E aí, a gente não precisa... mas isso vai dar certo? Não sei. Com o adversário é difícil. Se vai dar certo eu não sei. Mas contra o Santos deu. Contra o Santos, o Verratti não jogou. A gente tinha um quarteto de mobilidade no ataque, que era, primeiro, a gente tinha o Léo Jardim, PH, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton. Eram os 2 volantes, era o Tietê e o Jari, que eram os jogadores importantes para esse meio de campo também, tá? Para essa saída de bola, essa transição para o ataque. Então era o Tietê, Jair, Coutinho e o Nuno Moreira, com os 2 pontas, que eram o Ryan e o DVD. O David do lado esquerdo e o Ryan do lado direito. Só metemos 6 no Santos. O time dançou, assim, deu show em campo.
né, a mobilidade, a transição, a troca de passe, a infiltração, né, a maneira que o Vasco pisava na área do Santos, sempre com mais jogadores, ela foi fundamental. A gente tinha jogadores que conseguiam fazer o pivô, jogadores que conseguiam dar continuidade nas jogadas, nas tabelas, nas triangulações. Então eu acho que dá sim para jogar sem um homem de referência. Basta fazer o que fez no jogo contra o Santos. Se vai dar certo, se a gente vai ganhar, nada, não existe receita pronta para o bolo, né? Não existe, para esse bolo aí, não existe, né? Mas a gente pode tentar, né? E dessa maneira a gente entraria com Barros e o Hugo Moura. Vê bem, esses dois volantes mais fixos para poder fazer a cobertura na lateral esquerda, porque a gente não tem o Piton. Vai ter o Puma, que ou ele faz o corredor ou ele vai por dentro, tá? E ele vai por dentro fazendo facão, ele chega numa jogada e ir até a ponta direita. Você vê que a função dele é ir para dentro de campo, né? Então você vai ter o Puma fazendo essa movimentação com o Coutinho, o Nuno Moreira e os pontas, né? De um lado o Andrés Gomes, do outro lado lá o Ryan. Seria esse um time aí para a gente encarar, uma possibilidade de um time com transição rápida e contra-ataque para encarar o Flamengo. Estou tentando justificar aqui por que o torcedor, a maioria falou que colocaria o Andrés Gomes no lugar do Verratti, mesmo eles exercendo funções diferentes. Você abriria mão de um jogador referência, de um centroavante, de um homem de área, para jogar com um jogador de mobilidade, velocidade, para puxar os contra-ataques. Deixa seu comentário aqui, o que você acha, como é que você montaria esse time para encarar o Flamengo, tá? Bom, saíram as probabilidades matemáticas, né, a respeito de título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento. Olha, a coisa vai ficar feia pro Vasco. Vai. Porque essa sequência que a gente vai pegar é difícil. É difícil pontuar. Nós vamos, depois de 4 rodadas, que vai estar mais próximo do término do Campeonato Brasileiro, nós vamos estar ali brigando próximo ou dentro da zona de rebaixamento, tá? Porque são jogos muito difíceis. Aqui você pega o Flamengo, depois pega o Bahia, depois pega o Palmeiras, depois o Cruzeiro, depois pega o Palmeiras. Aí depois é que vai pegar o Vitória. Mas enfim, o GE, que é o cálculo matemático feito pelo GE, acho que é Gato Mestre, não sei, o GE, ele trouxe aqui, ó, todos eles trouxeram que chance de título é 0. Chance de Libertadores via G4, 0,04%. Eu achei que nem tinha, né? Chance de Libertadores via G6, 0,80%. Sul-Americana não calculada, rebaixamento, segundo o GE, 16,71%. A FMG, que é a mais conhecida, que faz esses cálculos há muito tempo, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, ela traz que de Libertadores o Vasco tem Libertadores via G4, não foi calculado, tá? É Libertadores via G8, o Vasco tem 0,71%. Sul-Americana, 23,8%. Rebaixamento, 33,1%. Isso aí estão aí as chances matemáticas do Vasco, tanto para título, quanto para a Sul-Americana, quanto para a Libertadores. A Sul-Americana é o seguinte, o time que não cai para a segunda divisão fatalmente estará na Sul-Americana, tá? Eu vou mostrar, estou falando aqui do GE, olha isso, como é que a mídia ela é podre. Eu acho que fazem isso de propósito para poder provocar e dar visualizações, né? Fizeram uma manchete lá no GE para falar dos artilheiros do Brasil em 2025. O artilheiro, o cara que tem mais gols no Brasil em 2025 é o Verratti. Só colocaram aqui na matéria o Caio Jorge, falando aqui que ele é vice-líder na artilharia do Brasil em 2025. Eu falei 2020, é 2025. E que o Arrascaeta é top 3, só que não citou o nome do Verratti. Aí você tem que ler a matéria para lá no final eles mostrarem que quem é que tem mais gols no ano é o Verratti, né? Uma contradição até com o que eu tô falando, que a galera pedindo para tirar o Verratti e a gente agora reclamando de uma matéria que tá tirando o Verratti da capa. Isso é futebol, isso é suco de futebol, entretenimento, paixão, ódio, isso é futebol, tá? Então, Globo Lixo sendo Globo Lixo. Olha, eu vou estar numa live daqui a pouco, tá? Se tudo der certo, eu estou esperando só a confirmação. É lá no canal do Colina em Foco, que é do Joel Silva,
com o Sandro Gama narrando os jogos aí do Vasco, tá? Eles vão fazer uma live agora às 20h30 e me fizeram um convite. Vou ver se vai rolar mesmo essa live. Então se liga e vai lá para o Colina em Foco. Se eu tiver o link, eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado para você chegar lá e já chegar no chat falando Vascaíno Cerrado, tô aqui pelo Vascaíno Cerrado. Tamo junto! Até daqui a pouco. Fique com Deus e saudações vascaínas.